Olá, bom dia. Vamos conversar um pouco hoje a respeito de um tema que é uma ferramenta indispensável para a perspectiva de crescimento que nós assimilamos como parte da nossa tarefa nessa existência. Quer pensemos do ponto de vista da doutrina espírita, quer pensemos do ponto de vista de realização pessoal em diversas outras vertentes religiosas, filosóficas, psicológicas, a premissa principal do pensar o existir humano é ser capazes de alcançar a felicidade e também o crescimento pessoal. Então, esse nosso tema de hoje, tendência, impulso, instinto e inteligência, é algo essencial para as nossas considerações sobre esses dois aspectos, né? Eu vou aqui colocar o compartilhamento dos slides para que nós possamos visualizar alguns recortes de pensadores, filósofos, e fazer as nossas considerações a respeito de elementos relacionados com esse tema. Bom, pensar essas quatro instâncias é altamente significativo quando nós nos deparamos com determinados eventos na corrente do tempo que têm se tornado experiências vivas para nós hoje, né? Em 2020, em novembro de 2020, nós tivemos no supermercado Carrefour, em Porto Alegre, um evento onde um homem negro, o João Alberto, né, ele foi espancado até a morte, remetendo, espancado e asfixiado, por sinal, né? Um evento que teve um outro evento antecedente muito similar, que foi o espancamento não, mas sufocamento de George Floyd, no mês de maio do mesmo ano. Esses dois acontecimentos provocaram ondas de indignação no mundo diante de uma constatação evidente das questões raciais. E essas ondas de protesto, elas se traduziram em massas humanas indo às ruas para expressar a sua indignação. Claro que em meio a essas massas de pessoas, houveram as mais diferentes atitudes, tanto protestos pacíficos como indignação expressa em atos. E aqui começa a ficar em relevo um elemento para a nossa avaliação sobre esses quatro aspectos do comportamento humano que nós vamos considerar hoje, né? Aristóteles, ele dizia da seguinte maneira, conforme registro na Ética a Nicômaco: é fácil irar-se, todos são capazes disso, mas não é absolutamente fácil, sobretudo, nem todos são capazes de irar-se com a pessoa certa, na medida certa, no modo certo, no momento certo e por uma causa justa. Do que Aristóteles estava falando? Da capacidade dos nossos afetos serem mobilizados sob circunstâncias específicas
próprias na dose adequada para os fins corretos. É muito difícil para nós permitirmos a mobilização desses afetos dentro desse enquadre, né? Conseguir expressar a nossa emoção, os nossos sentimentos indignados por algo, ou em diferentes situações e circunstâncias, de uma forma que essa expressão das nossas emoções e sentimentos seja útil a nosso favor, resulte em proveito a nosso favor, né? É importante pensar isso porque a vida humana reencarnada tem um propósito, né? Tem uma finalidade. Parte da vida humana como encarnados é composta, inclusive, por essas reações afetivas, emocionais, que configuram os nossos comportamentos. No Livro dos Espíritos, na questão 166, Kardec perguntou sobre a existência. A alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Então, a pergunta de Kardec tratava de, sabendo que os espíritos continuavam a existir depois da morte do corpo, e que nem todos eles eram bons espíritos aperfeiçoados, qual seria o futuro deles, né? Como é que eles terminariam o trabalho de aperfeiçoamento? E aí os espíritos respondem, submetendo-se à prova de uma nova existência, né? Então, o reencarnar, o viver novamente, o estar em um corpo, é um segmento de um processo, com fim. Na parte A da questão, como realiza ela essa nova existência? Pela sua transformação como espírito, né? Como é que a alma existiria? Como seria essa outra vida da alma? Os espíritos respondem, ao se depurar, a alma sofre, sem dúvida, uma transformação. Mas, para isso, necessita da prova da vida corpórea. Então, o viver, o estar exposto às circunstâncias, o precisar adequar-se às circunstâncias, o precisar tornar funcionais os aspectos que compõem aquilo que nós somos. Ou seja, encarar as dificuldades, transpor as dificuldades, seria parte da existência com propósito de crescimento e evolução e, portanto, resultando em aperfeiçoamento. Não à toa, Emmanuel, ele acrescenta, e o Espiritismo acentua, nascer, viver, morrer, renascer de novo e progredir continuamente, tal é a lei. Então, ciclicamente, nós retornamos à existência. Na existência, nós vivenciamos experiências. As experiências têm um colorido afetivo e emocional. E o que nós fazemos com esse colorido, né? A direção para onde nós guiamos essa correnteza vai acrescentar ou não adiantamento. Na psicologia, essa trajetória, essa jornada com tal fim de apropriação de si mesmos é qualificada por Jung como o processo de individuação, né? Um processo psíquico de amadurecimento e de diferenciação, autorrealização e totalização da pessoa, crescimento da individualidade. Então, nós vamos configurando uma identidade a partir de similaridades e diferenças, né? Nos contrapondo com o mundo e com as pessoas, e vamos conquistando a nossa percepção e compreensão e aprofundamento do indivíduo que nós somos. Ou seja, né? Nós vamos
dentro de uma linha de processo evolucionário, nos distanciando cada vez mais de uma matriz animal, onde o espírito ainda não era humano, experiência nesse estágio que havia acumulado, né, conhecimentos anteriores nos reinos vegetal e mineral. Vamos deixando esse estágio para trás, nos apropriando de livre-arbítrio, consciência, inteligência, e ascendendo a partir das nossas conquistas, né, com essa maquinaria engenhosa e perfeita do sistema nervoso central e periférico, né, como instrumentos da mente, ao nível da dita angelitude, né, como Joana de Ângeles e outros luminares da doutrina espírita nos esclarecem. Mas então, qual seria a ferramenta para que esse processo fosse facilitado, né? De que maneira nós nos apropriamos do processo que, apropriando-se ou não, está acontecendo, mas apropriar-se permite desenrolá-lo com lucidez, né? De que maneira nós nos apropriaríamos desse processo? Questão 919. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Né? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Buscar o mapeamento de quem somos, a compreensão de quem somos, a profundidade de quem somos. Né? No item 13 da Gênese, Kardec segue, né? Fazendo um interessante comentário. Por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter, tem ao mesmo tempo revelação divina e revelação científica. Estava falando ali do que é o espiritismo, né? De como ele tem um papel nesse processo. Tanto os que o transmitem, quanto aqueles que o recebem, não são seres passivos dispensados do trabalho de observação e pesquisa, porque não renunciaram ao julgamento e ao livre-arbítrio, porque nada os impede de examinar. Na questão 919, o exame é de nós mesmos. No item 13 da Gênese, o exame é de conhecimento que nos chega para a realização do exame de nós mesmos. Então, nós teríamos uma dupla tarefa de autoexaminar-nos à luz de um conhecimento examinado para descobrir como esse conhecimento, qual instrumento seria próprio para o que nós percebemos em nós mesmos e aprimorar o que percebemos em nós mesmos. Ainda, né, num outro trecho desse mesmo item, as instruções, né, que a doutrina espírita traz, esse ser humano que se confronta com elas, estuda, comenta, compara, a fim de ele mesmo extrair suas consequências e aplicações. Então, estudar-nos a partir de um referencial estudado, que é a doutrina espírita, nos habilitaria para que esse processo se desenrolasse de maneira mais funcional. O próprio Jesus Cristo nos dá um fantástico exemplo, conforme os registros do Evangelho, desse estudo e dessa contraposição do conhecimento estudado com a experiência vivida, né? Em inúmeras passagens do Evangelho, ele é visto nas sinagogas, no templo, nas pequenas ou grandes reuniões,
discutindo, explorando, aprofundando, interpretando trechos das Escrituras, contrapondo com metáforas da vida diária e dando a conhecer elementos que eram capazes de ser alavancas de transformação. Por isso, precisamos trazer à luz da compreensão esses aspectos da nossa personalidade, contrapondos da nossa estrutura, da nossa de nós enquanto seres em sua essência, em contraponto com o conhecimento que o Evangelho e as obras correlatas doutrinárias têm a capacidade de proporcionar. A Federação Espírita, ela elaborou um conjunto de volumes intitulados Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Esses conceitos eu os retirei do volume Filosofia e Ciência Espíritas. É o livro 5, o roteiro 10, que nos trata de instinto. Lá está assim especificado. Tendência é algo que impele alguém a seguir um caminho. É algo que direciona, né? Que tende. É sinônimo de predisposição, inclinação e propensão. Então, eu tendo no sentido de... Imagine uma mesa que tem uma certa inclinação e você solta alguma coisa sobre ela, uma bola, por exemplo, e o esperado pela própria inclinação é que aquela bola ela desça na direção da inclinação, na direção inferior da inclinação, né? Que ela tenda naquela direção, para que a imagem possibilite a absorção do conceito de uma forma mais tranquila. Alguma coisa inata, mas que, conforme as circunstâncias, pode ser controlada pela educação. Então, tem uma pré-existência da tendência no ser, porém, a tendência ela está sujeita a processos educativos que vão torná-la modificável. Existe a condição de torná-la outra coisa, de modelá-la, de direcioná-la para um outro fim, né? Difere, portanto, do instinto, porque esse independe do controle da razão, né? Nós poderíamos dizer que a tendência até pode ser tida como um elemento constitucional do instinto, mas, isoladamente, ela pode ser alterada, enquanto que, nós vamos ver mais adiante, o instinto já é algo estabelecido previamente, consolidado previamente. O impulso, né? Por sua vez, ação irrefletida e espontânea. O impulso pode ser tido como composto de elementos tendenciosos, mas é irrefletido, espontâneo, movido pela emoção. O impulso também pode ser administrado pelo processo educativo, desde que a pessoa desenvolva autocontrole em contrapartida com o impulso, combinadamente ao impulso. Na questão 75A, Kardec faz um comentário às respostas dos espíritos sobre o instinto. O que nos faz compreender porque tendência e impulso têm um aspecto diferenciado em relação ao instinto. O instinto é uma inteligência rudimentar que difere da inteligência propriamente dita, por serem quase sempre espontâneas as suas manifestações. Então, o instinto tem algo na sua composição de impulso. Porém, o instinto ele é consolidado, ele não depende de processos educacionais no sentido de dar a ele forma ou estabelecê-lo, né? Enquanto, no caso da inteligência, as
manifestações são resultado de apreciações e de deliberação. O instinto varia em suas manifestações segundo as espécies e suas necessidades. Nos seres dotados de consciência e de percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, o que quer dizer a vontade e a liberdade. Então, isso é importante, né? Em cada categoria de seres, o instinto atua de uma forma. Nos seres inferiores, né? Considerados inferiores por não terem inteligência e consciência ampla como o ser humano tem, né? Ou seja, nos animais ou em seres mais inferiores, o instinto ele atua isoladamente, sem outros apetrechos ou acessórios, mas acertadamente, porque ele é uma manifestação de inteligência, apenas não com a amplitude que a inteligência propriamente dita vem ter no humano. O instinto é o resultado de experiências primordiais repetidas imesuradamente através do tempo, repetidamente através do tempo. E quando se compreende, né, se evidencia, melhor dizendo, que os resultados daquele comportamento são efetivamente funcionais, ele se consolida num automatismo sem a necessidade de intervenção da consciência para a sua realização. E aí, da esfera animal para a esfera humana, o instinto vai se manifestar em determinadas áreas essenciais à sobrevivência e vai atuar articulado com a inteligência, que vai se desenvolver no humano, posteriormente nos degraus da evolução. Ainda sobre o instinto, né? Qual é a diferença entre o instinto e a inteligência? Lá na Gênese, no capítulo 3, o bem e o mal. O instinto é uma inteligência rudimentar, uma faculdade de instinto, um atributo exclusivo da matéria. Os espíritos têm diversas considerações a respeito do instinto e da inteligência. Nós precisamos compreender que existe um limite na nossa capacidade de compreensão dos artefatos históricos que foram evolucionários, que foram compondo essa caminhada. E justamente por nossa limitação, há coisas que nós ainda descobriremos. Então, dentro dessas possibilidades, dessas hipóteses propostas, instinto e inteligência estariam numa progressividade e acomodados dentro de uma relação de contiguidade, né? A resposta. O instinto é uma força oculta que impulsiona os seres orgânicos a atos espontâneos e voluntários, visando a sua conservação. Nos atos instintivos não há reflexão, combinação nem pré-determinação. Aqui volta-se para a questão da ausência de processamento intelectual, de intervenção consciente, para que o instinto se manifeste. Porque ele já está estabelecido, ele é primitivo no sentido de anterior à consciência e à inteligência, e se estabeleceu pela experimentação como eficaz, o que o torna, o que dá a ele condições de ser nomeado de inteligência rudimentar. E portanto, é um tanto quanto superior no seu sucesso à inteligência mais consciente e desenvolvida. Porque na inteligência, com a entrada do livre-arbítrio, nós fazemos escolhas e podemos, por exemplo, errar nas nossas avaliações. Enquanto que no caso do instinto, já está estabelecido algo que foi comprovado como eficaz. Na questão 843, então, Kardec trata do elemento que proporciona a expansão da inteligência e o estabelecimento da consciência, né? Tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos? Aí os espíritos respondem:
Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Essa questão do livre-arbítrio, ela é provocativa para nós. Porque quando nós pensamos em liberdade de escolha, quando realmente pensamos a respeito disso, nós elaboramos que existem aí condições que escapam à nossa possibilidade de controle e de intervenção. Coisas com as quais nós precisamos lidar e que nós não temos como remover, vamos dizer assim, do conjunto, né? E nos deparamos com a questão das programações espirituais que nós ainda levamos configuradas a partir de uma ideia de destino. Nós internalizamos essa concepção pela cultura e muitas vezes nós colamos essa concepção com a questão de programações espirituais ao pensar sobre elas conforme expostas pelo Espiritismo. É preciso lembrar, programação espiritual é algo que é constituído antes da reencarnação. Ao reencarnar, nós estamos sujeitos ao processo de ação e reação, né? Mas há um quesito sobre a questão de ação e reação que não atende às especificidades da física, né? Ação e reação, quando vistas do ponto de vista da física, tem a ver com uma resposta diretamente proporcional ao estímulo inicial. Só que ao reencarnar com uma programação, nós vamos fazendo diferentes escolhas durante o período, por conta do livre-arbítrio. As escolhas vão reconfigurando o trajeto que vai ser feito. E aí, o somatório resultante que vai propor as reações vai ser diretamente proporcional às novas causas que nós geramos no trajeto, né? Por exemplo, todos já ouviram falar na história da pessoa que tinha na programação espiritual a amputação de um braço e num chão de fábrica, depois de ter feito todo um trajeto de vida, perde um dedo, né? Então, a causa arquivada preteritamente gerava um efeito, né? Uma reação que, na sua essência inicial, resultaria na perda do membro. Só que diversas outras causas foram sendo geradas no trajeto. E o somatório do resultado dessas diversas causas subtrai o tamanho da reação ou do efeito que estava programado e um fato mutilador acontece em uma proporção muito menor. Então, o nosso livre-arbítrio, ele não entra no sentido de tornar-nos imunes aos efeitos, tornar-nos livres das reações geradas por ações anteriores. Só que o trajeto em direção à reação, ele é acrescido de uma série de outras ações resultantes de diferentes outras escolhas. Isso só é possível por conta da inteligência e da consciência lúcida, né? Na questão 844, do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? A liberdade de agir desde que haja vontade de fazer. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Então, aqui, os espíritos descrevem para Kardec as nuances da lucidez. Então, num trajeto pré-estabelecido por uma programação reencarnatória, nós faremos
de acordo com o nosso grau de consciência e lucidez, diferentes escolhas. E o exercício da vontade vai se desenvolver para nos direcionar às escolhas que para nós sejam as consideradas mais eficazes, mais apropriadas. Isso é muito próximo do que Jesus coloca em Mateus 7, 24 e 26, quando ele trata, no Sermão da Montanha, da construção de uma edificação, de uma casa. Eu tenho como projetar alicerces para uma construção. Eu tenho como buscar o conhecimento para fazer isso, né? Ou não. E o ato de buscar o conhecimento para estabelecer um alicerce e construir efetivamente esse alicerce antes de, sobre ele, montar uma edificação, vai me dar condições de quando essa edificação, essa construção, essa casa for submetida a temporais, né, ela não ser abalada da forma como aconteceria se o alicerce não existisse ou se ele fosse impróprio. Então, eu posso estar num patamar e desenvolver esse patamar para perceber melhor as coisas e estabelecer sustentação para que aquilo que eu me proponho a fazer, a partir dessa base, tenha maiores chances de sucesso. Aí eu estaria exercendo meu livre-arbítrio, aí eu estaria aplicando a minha inteligência, aí eu estaria fazendo uso amplo da minha consciência lúcida, e em tudo isso, eu também estaria tendo a contribuição de instintos estabelecidos primordialmente, que, de alguma maneira, né, no conjunto, surgiriam como insights intuitivos para que eu fizesse a melhor escolha. O que não significa que eu não vá ter também a possibilidade de cometer erros e falhas, né? Mas aí vem a capacidade de, a partir da experimentação, ir na direção da reinvenção, conquistando outras possibilidades e seguindo por outros caminhos para atingir as metas que eu desejo consolidar, ter o sucesso que eu estou em busca. Sobre a inteligência. Se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados, conforme a oportunidade das circunstâncias. É incontestavelmente um atributo exclusivo da alma. Todos os atos mecânicos são instintivos. O ato que denota reflexão e combinação é inteligente. Um é livre, o outro não. Então, aqui fica bem claro, né, a distinção entre instinto e inteligência. O Espírito Lázaro, no Evangelho, capítulo 11, item 8, ele fala da lei do amor. E ali ele estabelece um prisma, né, onde gradações vão nos ajudando à compreensão do processo que nos traz do instinto à inteligência e da inteligência à angelitude. No seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido só tem sensações. Mas instruído e purificado tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Então, veja, no seu início, o homem não tem senão instintos. O homem mais primitivo na escala do desenvolvimento, ele precisa de uma mecanicidade para garantir a sobrevivência do corpo. E só gradualmente o despertamento para as escolhas vai acontecendo a partir dos estímulos externos, de forma que ele começa a despertar processos que vão resultar numa inteligência mais ampla. Mais avançado e corrompido só tem sensações. O que é que ajuda, né, esse ser humano primitivo, puramente instintual, a ir conquistando esse espaço relacional com a consciência e a desenvolver a inteligência?
ele vai sentindo o mundo. Ele vai apreendendo, captando, né? Introjetando o mundo através das suas percepções sensoriais, da sua pele, né? Exposta ao calor, ao frio, à sensação de dor, ao medo. E isso vai lhe permitindo qualificar, categorizar e elaborar as informações. Mais instruído e purificado tem sentimentos, né? Então, ele não permanece estacionado no conjunto de sensações e de elementos instintuais. Ele começa, a partir dessa análise das suas sensações e da duração delas, a sentir. Sentir num outro nível, né? Ter sentimento. Já são as sensações associadas a processos cognitivos, mais a durabilidade através do tempo. E no meio dos sentimentos, que são uma confusão de uma generalidade, de uma variedade imensa, se sobrepõe, se destaca e se torna a alavanca para a excelsitude, que é o amor. Essas fases, apesar de estarem caracterizadas assim, didaticamente, né, da forma como nós as estamos colocando, elas se interpenetram. Não é uma sucessão rígida, né? Isso vai acontecendo no íntimo do ser. E aí, da limitação consciencial do primitivo, do bruto, transpõe-se o processo que Lázaro categorizou como da corrupção, né? Da sensação ser prevalente casada com o instinto, para assimilar um desenvolvimento moral que eleva e amplia a consciência na direção dos sentimentos. Aqui eu já havia trazido alguns aspectos da questão do dogma, para que nós consigamos também perceber o quanto nos limita a possibilidade de escolha, né? A rigidez, o apego a uma informação única, sem a permissão interna para que as informações interajam. Nós somos muito exclusivistas em termos de ideias. Nós guardamos essa rigidez dogmática, né? O dogma, ele é um princípio fundamental de uma doutrina religiosa apresentado como verdade inquestionável. Nós estamos num processo evolutivo de crescimento. Nós não podemos ter as verdades que nós acreditamos como verdades como sendo inquestionavelmente estabelecidas, porque a humanidade está caminhando em direção ao crescimento, ao aperfeiçoamento, e a ciência tem sido a alavanca que tem nos auxiliado a essa percepção, a essa compreensão. E o alerta aqui é que nós temos a tendência, pelo nosso passado religioso, inclusive reencarnatório, de transformar aquilo que nós estamos aprendendo com a terceira revelação, com a doutrina espírita, em algo engessado, rígido e aprisionador, ao invés daquilo que Jesus colocou em João, capítulo 8, versículo 32, que é o processo libertatório que a verdade é capaz de fazer, né? O filósofo Ricardo Grokorinsky, ele coloca da seguinte maneira: a gente tem um conceito rígido de verdade como correspondência da coisa ao conceito, né? Nós temos conceitos a respeito das coisas e nós esquecemos que o conceito é uma tentativa de traduzir a realidade através de palavras. E esquecemos a limitação que as palavras têm, porque, na verdade, ela é um instrumento para comunicação por estarmos encarnados,
E a comunicação original, ela deveria ser feita mente a mente. Então, a gente, por precisar da comunicação com as palavras, limita as coisas a um conceito que caiba num conjunto de palavras. Sendo que a coisa e o conceito, o conjunto de palavras, são diferentes instâncias. Né? O conjunto de palavras é uma tentativa de traduzir da melhor maneira a coisa. E aí nós enrijecemos as nossas concepções e transformamos a verdade em uma clausura. Me perdoe esse ruído insuportável de moto que está aí de fundo e que está se repetindo, que é uma questão realmente da educação das pessoas, né? Infelizmente, é o horário em que eu estou fazendo a gravação da nossa fala. Enfim, bom, Pascal, na Revista Espírita, no item Dissertações Espíritas de número 3, Revista Espírita de maio de 1865, ele coloca o seguinte sobre a verdade. A verdade, meu amigo, é uma dessas abstrações para as quais tende o espírito humano incessantemente, sem jamais poder atingi-la. É preciso que ele tenda para ela, pois é uma das condições do progresso. Mas sua natureza imperfeita, e é só por isso que ela é imperfeita, não poderia alcançá-la. Então, ele está tratando aqui de que a natureza humana, em processo evolucionário, em crescimento e, portanto, não completa, não pode ter conceitos absolutos e completos. Tem conceitos relativos que acompanham a possibilidade e a capacidade de desenvolvimento do humano. Né? Por isso, nós tivemos uma primeira revelação com Moisés, uma segunda revelação com Jesus e uma terceira revelação com a doutrina espírita, instrumentalizando cada período com conhecimentos que fossem capazes de ser acolhidos pela nossa limitação de cada período. E mesmo hoje, já bem avançados, sendo comparados com povos da antiguidade, individualmente nós temos diversas limitações, e coletivamente também. Né? Há muito ainda a crescer na compreensão de nós mesmos, das coisas ao nosso redor, do mundo e das verdades sublimes. Aí ele segue, ele continua. Seguindo a direção que segue a verdade em sua marcha ascendente, o espírito humano está na rota providencial, mas não lhe é dado ver o seu termo. Quer dizer, de onde nós estamos, pensar em verdades absolutas não é possível porque a gente não consegue visualizar o final da trajetória, porque nós ainda não a percorremos. Daí, Joana, no livro Episódios Diários, capítulo 56, colocar: a verdade absoluta não será conseguida pelo homem finito. Então, esse processo de crescimento e aprendizado é contínuo, né? É autossuperável, né? São degraus, e em muitos casos nós só iremos compreender determinadas coisas quando passarmos ao degrau seguinte, olhando para o degrau de baixo. Né? Enquanto estivermos nesse de baixo, ainda que vislumbremos o brilho no superior, nós não vamos dar conta. E o que fez Jesus para tratar dessa temática, né, da verdade? Né? De tudo que compõe o conhecimento a respeito de nós mesmos e do nosso futuro. Ele apenas colocou que todo aquele que ouve, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. João 18:37. Ou seja, ele trouxe a temática, né, a baila, a consideração, quando conversava com Pilatos na ocasião do aprisionamento. E quando Pilatos, né, provocado, instigado pela utilização de Jesus desse conceito, perguntou o que é a verdade, Jesus devolveu a ele um imenso silêncio.
porque ele sabia que Pilatos precisava fazer essa investigação, essa busca por ele mesmo. Não era o caso de apenas passar determinadas informações que talvez a compreensão de Pilatos, como a nossa, não fosse capaz de abarcar. Então, o que Jesus evocava em Pilatos ali era a possibilidade de uma investigação minuciosa, contínua, introjetada no ser. Dessa forma, façamos a nossa viagem interna e sejamos capazes de ir mais além, assimilar os conhecimentos possíveis sobre o nosso processo de desenvolvimento e crescimento, nas tendências e impulsos, no instinto e na inteligência, e nos apropriemos da capacidade de nos autossuperar, de proporcionar à nossa existência felicidade, escolhendo e direcionando os nossos comportamentos da melhor maneira, nos descobrindo naquilo que somos em profundidade, em essência. Muita paz. Obrigado pela permanência de vocês comigo até esse momento. E sigamos. Sempre sigamos.